Então vamos ver esse aqui, né, meu povo? Aqui, ó. Macumba, capoeira, Corinthians, Flamengo. Com tudo isso, como vai ser o socialismo brasileiro? Por Elias Jabur, no Flow Podcast. Conversa aqui, se eu entendi direito, vai ser um socialismo, se acontecer isso, um socialismo com características brasileiras. Completamente. Assim como a China tem. Exatamente. E não necessariamente igual o que está acontecendo na China. Não. Só pra esclarecer. Nenhum socialismo é igual, vale lembrar isso. Eu sei que o Elias vai destrinchar isso mais pra frente, né? Mas nenhum socialismo é igual, tá? Vamos deixar. Eu não gosto desse Marinho aí, não vou muito com a cara dele, não. Mó cara de esquisito. É o mais desnudo possível. Que bases brasileiras são essas? Que premissas, que vetores brasileiros são esses que você se baseia? Cara, eu acho que a macumba, a umbanda, o candomblé, a igreja, Corinthians, Flamengo, capoeira. Ou seja, essa diversidade que forma uma unidade única no mundo, Sem dúvida. sabe? É a base que vai calcar o socialismo brasileiro. Eu tenho discordâncias com Elias. Normal. Só que ele é um puta de um intelectual. Puta de um intelectual. Vou fazer uma pergunta rápida Mas aqui. como? Idiota, inclusive. Em que bases? Mas como é que isso se expressa numa política governamental de fato? Não, nós temos que ter... Ou isso é um aí que desejo? aí que tá a questão. Eu tenho muitos desejos, você Não. também, o Igor também. Aí que tá a questão. Eu tenho que ter capacidade. Eu acho que o Lula tem essa capacidade, né? Tem se mostrado. De ser o universal no particular. Ou seja, eu falo de uma série de coisas aqui. Capoeira, macumba. Isso é universal, né? Só que existe o particular. Então, Ele sempre fala o universal no particular. Esse Marinho me parece. Não, é liberal genérico. Isso eu tenho certeza que é. Mas vamos lá. se eu conseguir enxergar numa força política, num bloco histórico, ou numa pessoa, que é um particular, né? Todo esse universal, eu encontrei um caminho. Então, a base é o quê? É um bloco histórico mudancista, do ponto de vista político, que cristalize, vamos dizer assim, o que eu chamo de universal no particular, ou seja, todas essas nossas tradições desenvolvimentistas, essa nossa tradição que vem de Bonifácio, Floriano Peixoto, Sim. a guerrilha da Araguaia, as lutas pela independência, ou seja, toda essa nossa história de lutas populares, né, ela se expressa no particular. E hoje esse particular pode ser o quê? Pode ser um bloco histórico formado pelo PT, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, pelo PSOL, Rapidinho, pra quem pelo for. PSB, pelo PDT, por Rapidinho, pra quem for ver isso no YouTube, desculpa que eu esqueci de aumentar o volume aqui no OBS, tá? No começo do vídeo ficou um pouco baixo. Desculpa aí também, pessoal do chat. exemplo. Ou seja, um bloco histórico mudancista que seja capaz de levar adiante. Mas o que te faz pensar que esse bloco mudancista formado por esses agentes que você acabou de citar seriam benignos e realmente, na prática, exerceriam isso que você presume que sejam as intenções deles? Não é que é benigno, né? É que esse bloco, é o que eu chamo, é uma elaboração que eu estou trabalhando nela hoje, tá? Eu já coloquei Sim, no Twitter sim, sim. isso, né? Um bloco histórico mudancista, que seria PT, PCdoB, PDT, PSB e PSOL. Que vai estar fatalmente, querendo ou não, junto a e tendo que se imiscuir com todos Não os tem blocos problema, de direita. mas isso é da vida. Isso eu acho. Que é a maioria. Não, a questão é outra, cara. A questão é que Bloco de direita é maioria. Nesse ponto ele tá certo. Porque a direita é maioria nisso há muito tempo. transições no Brasil, abolição república, independência, revolução de 30, elas só aconteceram a partir da formação de maiorias heterogêneas. É uma lei da política no Brasil. Então achar Concordo. que é uma lei, a maioria, agora tem um núcleo. Eu tô aqui pegando o núcleo, O norte, o núcleo. o núcleo. PT, PCdoB, isso aqui é o núcleo. O que está ao redor vai seguir isso aqui. E eu acredito que é esse núcleo duro que pode ser capaz de levar o Brasil a atingir a um outro patamar na afirmação da sua soberania nacional. Porque na medida que ele vai afirmando, ele vai alçando a outros patamares a sua soberania, você vai se aproximando do socialismo, sem nenhuma dúvida. A democracia é uma ameaça a isso? Não, depende, eu não tenho problema com a democracia. Não, eu pergunto porque assim, a gente tem, vamos dizer que isso aconteça e chegue ao poder e promova mudanças e tal, ainda é possível, por meio de eleições, que a gente
Não, mas desfaça, aí, né? Mas aí que tá a questão. Ainda com o PL tendo a maior bancada do Congresso. Mas é a vida, velho. A vida como ela é. Eu tenho que trabalhar com a realidade como a forma ela se apresenta Então, diante de mim. diante dela, você E diante- prescreve o quê? Diante dela, a formação de uma maioria política, que eu acho... Qual que seria a tarefa histórica hoje? Na minha opinião. Tá, hoje. Elias, qual que é a tarefa histórica hoje dessa porra que você chama de maioria política? Primeira coisa, eu acho que é isolar o bolsonarismo. Isolar o bolsonarismo. Isso aí é muito importante mesmo. Muito importante mesmo. Isolar o bolsonarismo é muito importante porque é um fenômeno de massas, né? Como todo fenômeno fascista é. E se não isolar e não prender quem tem que prender, punir quem tem que punir, vale lembrar que a gente teve essa semana homens invadindo um ônibus com estudantes, né? Um deles teria feito sinal do Lula e os caras invadiram o ônibus por causa disso, quebraram o nariz de um estudante. Vale lembrar que um homem de 30, 40 anos em Divinópolis deu um mata-leão numa criança de 7 anos porque ela falou que prefere o Lula. Uma menina de 12 anos foi assassinada porque falou Lula lá. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Né? Nós tivemos o caso de Santa Catarina, do povo fazendo saudação nazista. Sim, aquilo é saudação nazista. Eu já fiz juramento quando eu fui colar grau. Você tá entendendo? Juramento você faz com a mão reta, são palavras específicas. Desde 1942 ou 45, eu não vou lembrar o ano específico, é proibido. Né? Não é que é proibido, mas não é permitido a população fazer juramento à bandeira. Quem faz são os militares, né? Então, sim, o bolsonarismo tem que ser contido, sim, sim, tá? Porque essas pessoas são violentas, essas pessoas não aceitam o diferente e essas pessoas querem que a escolha delas seja a escolha final da sociedade. O Elias está certo. Tá? Esse núcleo duro do bolsonarismo e neutralizar suas bordas. Por exemplo, eu sou um cara muito meticuloso em algumas coisas, né? Então, eu tô vendo o que você tá falando, o que ele tá falando. Eu vi, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha, temos que olhar pra frente. Cara de areia mijada. Temos que olhar pra frente. Ou seja, isso já é um indício do seguinte, ó, esse cara dá pra ser neutralizado. Eu ouvi o Arthur... Ele vai bandear o Tarcísio, ele vai mudar de lado. Ele inexoravelmente vai ter que mudar de lado. Ele não vai ser aquela resistência do bolsonarismo, não vai. Ele pode pegar uns gatos pingados do bolsonarismo e botar em cargo lá, mas não vai, tá? Arthur Lira, dizendo, olha... Bom, essa é a minha aposta. Boa noite, camarada. Essa é a minha aposta para que vai acontecer em São Paulo. Né? Porque na hora que a roxa apertar mesmo, que ano que vem tem que resolver o rombo fiscal que o Paulo Guedes deixou, tem que resolver o rombo fiscal deixado nos estados, né? Rio Grande do Sul tá em recuperação, São Paulo tá com a dívida enorme, Rio de Janeiro tá com a dívida enorme, Minas Gerais tá com a dívida enorme, então vai ter que ter uma política pública para se controlar esses danos, tá? E acredito sim que eles vão mudar de lado. Boa parte do PL já falou que vai bandear. Tá ligado? Reconhecendo a derrota do Bolsonaro, vamos conversar. Ou seja... tem essa galera, esses liberal brasileiros adoram falar que liberalismo nunca foi aplicado. Né? Depois vai falar dos marxistas. Né? É uma escrotidão absurda. O movimento histórico já vai perceber, vai te mostrando o quê? Que existem setores da sociedade, da política, que podem ser neutralizadas. Mas aí que tá, neutralizados é um verbo muito hostil. Você não entende que neutralizado significa que nem você, presumo que você enxergue várias dinâmicas políticas e sociais da história entre o polo oprimido e o polo opressor. Neutralizar significa oprimir? Não restringir, oprimir, abafar? Não é oprimir. Não, peraí. Oprimir, abafar é completamente diferente de neutralizar. Mas vamos ver o que o Elias vai falar. Oprimir. Até porque eu não quero fuder com o estado de São Paulo pra... Perfeito. Sabe, né? Claro. Apenas quero afastar esse cara do bolsonarismo. Ponto. Eu não quero que o Tarcísio de Freitas seja
Adesista? Faça parte do bloco histórico mudancista. Não. Eu só não quero ir do lado do Bolsonaro. E então eu tenho. Exatamente. Exatamente. Tem medo da fúria no socialismo, sim, com certeza. E esse fim de semana estarei lá. Mas eu acho que é o seguinte, isso que o Elias está falando, quando ele fala de neutralizar, é justamente isso, afastar o cara do bolsonarismo, trazer o cara para conversa. A China tenta muito isso, né? Educar as pessoas. Educar as pessoas, tentar mostrar a contradição no pensamento dela, né? Tem até um caso famoso que o Ian lembra sempre de um rapaz que passou um tempo estudando Marx e acabou escrevendo vários textos falando de como era importante o marxismo, como era importante as mudanças que o Partido Comunista estava trazendo para a China. Eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, né? Mas o que ele está falando tá certo. Quando ele fala de neutralizar, é afastar o cara do Bolsonaro, afastar o cara desses ideais radicais. Muito obrigado, o último imperador da China, né? Afastar o cara desses ideais radicais. Traz ele para cá. Pedagogia, educação. Afastar o cara do bolsonarismo. É importante. Disputar todas as mentes é importante. Do mesmo jeito que tem gente fechando estrada e fazendo essa presepada golpista medíocre, que no final das contas a gente sabe que não vai dar em nada, né? É lógico, assusta um cara das pessoas, mas não vai dar em nada. Eu vi alguns vídeos de um cara, tá lá assim, a filha dele chega assim pro pai e fala: e aí, pai, o que você tá fazendo? Ele tá tirando o adesivo do Bolsonaro e fala: né, filha, deu ruim, mas eu espero que o Lula faça um bom governo. Eu espero que o Lula faça um bom governo. A gente perdeu, a gente vai aceitar, porque isso faz parte da democracia. Dentro do bolsonarismo tem os fanáticos radical que vai pra frente do quartel, fica gritando e marchando igual uns malucos lá, saudosistas da ditadura. Tem. Mas tem gente que votou no Bolsonaro não porque acreditava no projeto do Bolsonaro. Tem gente que votou no Bolsonaro porque não gostava do Lula. Mas ainda assim consegue entender a parada do processo democrático. Essa mente, temos que disputar ela. Essa pessoa, temos que disputar ela, politicamente. Agora, esses velhos que tá parado na frente do quartel e tal, aí, filho, não tem solução. Cometeu crime é cadeia, acabou a conversa. Apesar de eu ter minhas várias ressalvas ao sistema prisional brasileiro, não só brasileiro, como mundial em geral, sou antipenalista, né? Você tem que disputar essas pessoas, né? Ele virou jardineiro, o último imperador da China, depois da parada ele virou jardineiro. Essa história é muito interessante, cara. O Maquiavel ensinou que a política é ciência. E o Lenin alçou o movimento imediato dos trabalhadores ao grau de ciência da classe operária, né? Ou seja, quando faz política. O Lenin alçou isso. É interessante que eu li o Príncipe do Maquiavel esse livro ele é uma aula de política, uma aula muito boa, ele é muito gostoso de ler, né? E essa questão que ele fala do Lenin é que o Lenin pega o que o Marx escreve e traz para a realidade e aplica. Ele dá ele e o Mao Zedong, né? Os dois, cada um com as suas características, mas ele dá uma aplicabilidade para aquilo que o Marx escreve. Ele traz aquela parte daquela parada do campo teórico e traz para a realidade, né? Agora de ciência. Então, quando eu olho a política, tem que fazer ciência em cima dessa porra, entendeu? Tá certo. Então, a ciência que eu vejo hoje, a arte é o quê? Primeiro, manter essa frente ampla, ó, se segurando, entendeu? De forma que ela seja capaz de, em 4 anos, isolar o núcleo bolsonarista e neutralizar suas bordas, entendeu? A partir disso, porque eu acho que a tarefa de reconstrução do Brasil ela é geracional, tá? Eu vou criando condições políticas, culturais na sociedade para a formação e consolidação dessa maioria política. Puta, isso é um desejo seu. É um desejo meu. Não, mas é que isso é óbvio, né? E não é, né? Eu não sei se você tinha ouvido falar disso antes aqui. Alguém falou Não, dos termos que eu coloco. Mas é que, assim, nesse sentido, assim, se você parar pra pensar um pouco, acho que você chega a essa conclusão. Exato. Né? Não, mas isso é ciência. Então, o que acontece? É ciência e arte o tempo inteiro, é negociar, né? Cair nesse discurso despolitizante. É lógico, o Igor falou essa parada, é interessante, porque, tipo assim, ele fala, mas é meio lógico, mas se a parada não tem lógica, não existe ciência sem lógica, né? Simples.
Você pega a matemática é uma linguagem científica. Ela é 100% lógica. Você pega física, é lógica pra caralho que você estuda em física. Você tem uma matéria de lógica, só lógica, dentro da filosofia. Tudo que o cientista social faz depende depende de outras áreas do conhecimento, depende da filosofia, depende da ciência política, depende de outras coisas. E todas elas carecem de lógica. É lógico que você vai chegar na mesma conclusão, porque é o óbvio a se fazer. É um movimento fascista que tem que ser neutralizado. Não tem nem o que falar. E o Lula tem que negociar com o Centrão. Bicho, o Centrão existe desde a Confidência Mineira no Brasil, Desde o cara. Floriano Peixoto. Desde a Confidência Mineira tem o Centrão. O que é o Centrão? É mais atrás ainda, O que é o Centrão? O Centrão é aquela Massa. massa de políticos que vai assinar embaixo da transição se vai ter ou não. Então a Revolução de 30 acontece com o Centrão assinando embaixo, a Abolição República acontece com o Centrão assinando embaixo, a Independência é a mesma coisa. por aí vai. O Centrão existe, é um dado da realidade, tem que trabalhar com ele. Corretíssimo. Sim, centrão de direita, mas essa análise do Elias ela é muito correta, ela é muito assertiva. Porque sim, o centrão existe de muito, muito, muito tempo. Né? É aquela galera que bandia pro lado que tá vencendo. Porra, o União Brasil falou que vai compor com o governo Lula. O União Brasil era centrão puro, é o DEM, entendeu? Porra, esse cara parece um Ken humano degustando vinho, verdade. Então, isso, quando eu vejo a empresa falar mal do Centrão, eu fico puto. Me desculpa, eu fico puto. Porque, em vez de historicizar o Centrão, tem uma visão moral do Centrão. É, mas aí porque a mídia só faz um debate moral. A mídia burguesa brasileira só faz um debate moral. Porque se ela for fazer um debate material, eles vão se fuder. Não tem nem o que falar, né? E quando eu falo historicizar, o que eu tô falando? Eu tô falando de uma forma de organizar a minha ideia. Como que eu organizo a minha ideia? A partir da história. Quando eu tiro a história da conversa, o que entra no lugar? Entra a utopia ou o moralismo. Bicho, eu tô fora. Então, ao invés de eu historicizar o Centrão, eu vou trabalhar com moralismo. Putz, esses caras é só dando o que você recebe, é só dar lá. Eu não trabalho desse jeito. Mas não deixa de ser uma verdade. Exato. É uma verdade. Mas é um dado da realidade. É que um a gente precisa dado da trabalhar com ele. realidade, é uma verdade. Você pode não querer trabalhar a partir desse dado, mas ele se impõe. É, não tem jeito. Não Porque se tem impõe, bicho. Você, é que o Lula já falou, ou você governa. Esses são os caras que o povo elegeu, cara. Então, É isso aí, é isso aí. Eu acho importante essa entrevista do Elias no Flow, porque o Elias é um cara que tem uma base teórica muito boa, ele tem um conhecimento histórico muito bom, né? Eu recomendo a todo mundo que tá ver esse react, ver a entrevista inteira. Ele faz alguns debates interessantes. Para você que está no YouTube, aqui tem outro videozinho para você e aqui tem a bolinha do canal, tá? Se inscreve aqui, ativa o sininho, tá bom? Se você quiser continuar assistindo conteúdo, tem aqui outro para você. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima e falou!